Olá, boa noite, graça e paz. Tem alguém ao vivo por aí essa hora? Já tem 3 aí, 4. Aí tem uns crentes da madrugada. Boa noite, Deus abençoe vocês. Estão me ouvindo bem? Bom dia. Graça e paz a todos. Se você está ouvindo bem, dá um glória a Deus aí, diga amém, diga aleluia. E se você já pode, tome a sua Bíblia. Abra ela comigo no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 2. Vamos falar da problemática hoje aqui no segundo livro dos reis, no capítulo 2, sobre carruagem ou redemoinho, em que Elias teria sido arrebatado e o que isso muda na nossa visão doutrinária. Amém? Então, se você está ouvindo bem, se você está escutando direitinho, dá um glória a Deus, me diga aí se o som está bom, se a imagem está boa, se está chegando bem até você, de onde você está nos assistindo, diz aí a sua cidade, o seu estado. Já temos aí 41 pessoas ao vivo. Eu estou falando assim baixinho porque aqui onde eu estou agora são 23h49. 23h49. São quase meia-noite, né? Aí no Brasil deve ser quase 1 da manhã. Eliseu Bueno, meu querido, Deus te abençoe. Rafael, Deus abençoe. Ó, Vilênia, Rondônia. De onde mais? Volta Redonda, Bruno, Deus abençoe. Wagner, Ibituba, Bahia. Olha aí. Tamo junto, pessoal. Cuiabá, São Paulo, Gustavo Vieira, Deus abençoe, Gustavo. Carlos Rocha, aí de Sertãozinho. Vamos lá então sobre a problemática do carro de fogo. Carruagem de fogo, ou redemoinho, ou carruagem, vamos lá. Esse texto de Elias, né? Elias, como todos sabem, um grande profeta de Deus, aqui marca parte importante aqui da história do Antigo Testamento, da história dos reis de Israel e também das crônicas dos reis de Israel, né? Aqui no capítulo de número 2, nós vamos ler algo interessantíssimo. Capítulo 2, verso 1. Se alguém está com a Bíblia aí, diga amém, diga glória a Deus, diga minha Bíblia está por aqui, amém? Se a sua Bíblia está por aí, diga aí, minha Bíblia está aqui, estou pronto, diga estou ok, e nós vamos começar. Eu vou falar hoje para você aqui algo que talvez você nunca ouviu antes na sua vida, sobre Elias, amém? Que talvez você nunca tenha ouvido antes na sua vida. Então, preste muita atenção no que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou provar para vocês, biblicamente, que 10 anos depois de Elias ter sido arrebatado, tá bom? Ele enviou uma carta ao rei de Israel. Preste atenção, eu vou provar para vocês biblicamente que 10 anos depois de Elias ter sido arrebatado, ele enviou uma carta ao rei de Israel. Então, vamos lá, começando, resolvendo a problemática aqui do capítulo 2 de 2 Reis, verso 1 em diante. Vamos lá, do verso 1 até o verso 19, a nossa leitura básica. Estou aqui com o meu marca-texto. Se você tem um marca-texto aí, ou uma caneta, é melhor você pegar ela. Eu tenho aqui, ó, todas as minhas canetas, ó. Eu fico sempre preparado. Eu tenho um bolsinho assim, ó. Eu fico sempre preparado para na hora que Deus fala, já vou anotando tudo. Quando a revelação vem, eu já marco o texto, escrevo na Bíblia para não esquecer, porque é tanta informação da parte do Espírito Santo que nenhum ser humano é capaz de guardar tudo.
Então nós temos que anotar. É importantíssimo anotar e guardar. Amém? Eu só queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se eu posso continuar, se está todo mundo ouvindo, se está todo mundo vendo aí bem, se está todo mundo ouvindo bem. Alguém pode me responder aí? É possível alguém dizer se está ouvindo bem, se o som está bom? Veja aí. Olha aí, ó, ministério, sustentando o próximo. Sim, tá bom, tá bom? Ouvindo sim, então tá bom. Porque eu não posso falar muito alto, porque nós estamos madrugada aqui. Eu estou hospedado na casa de uma família de amigos. Não quero aqui também acordar ninguém. Capítulo 2, verso de número 1. Segundo Reis, capítulo 2, verso 1. Se você puder colocar o texto aí nos nossos comentários, vai ser muito bom, porque sempre alguém chega depois, entra depois na live e acaba se perdendo, sem saber o que está acontecendo. Alguns até comentam fazendo as mesmas perguntas já respondidas, ou alguns até acham que a gente está doido porque não acompanhou a leitura. Então, se vocês puderem ir lançando na tela, aí nos comentários, os textos que eu vou dizendo, será muito importante, amém? Quem tiver essa facilidade aí, tiver na frente do computador, ou tiver aí facilidade no seu celular de jogar o texto aí nos comentários, vai ser muito bom. O primeiro texto que nós vamos ler é o capítulo 2 e verso 1 do segundo livro dos Reis, amém? Olha o texto. Isso aqui, já de cara, já cai com a teoria da carruagem, tá bom? De entrada, você já derruba a teoria da carruagem de fogo, tá bom? Vamos lá? Lança o texto, não a referência, o texto. Não somente a referência, o texto também. O texto com a referência com o texto. Tá? Vamos lá. Sucedeu que, estando o Senhor, ou quando o Senhor estava para elevar Elias ao céu, num redemoinho, ou num redemoinho ao céu, Elias partiu para Gilgal com Eliseu. Preste atenção, olha o texto, preste atenção, olha o texto. Leia com cuidado, leia de novo, leia 1, 2, 3, 4, 5 vezes se for necessário, até que a palavra de Deus te convença da verdade escrita no texto. Preste atenção. Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Então o plano de Deus nunca foi elevar Elias ao céu em uma carruagem. O plano sempre foi um redemoinho. Vou dizer de novo. Estando, Deus para elevar a Elias ao céu num redemoinho. Outra tradução, vamos lá. Sucedeu o quê? Quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, então o plano sempre foi redemoinho. Deus nunca planejou levar Elias ao céu, amém? Ao céu, preste atenção. Nunca pretendeu levar Elias ao céu em uma carruagem de fogo. O plano sempre foi num redemoinho. Agora nós temos outra problemática. Primeiro, no verso 1, não se usa a palavra céus, ou seja, a palavra está no singular, céu. Bem? A palavra está no singular, céu. Mas todos nós sabemos que existem pelo menos 3 céus. O próprio apóstolo Paulo escreve: conheço um homem, não sei se no corpo ou fora dele, se na carne ou no espírito, foi elevado ao 3º céu. Então escute bem. Sucedeu, olha o verso 1 do capítulo 2 do segundo livro dos Reis. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias ao céu num redemoinho, qual céu? Porque na cabeça do crente religioso,
Religioso em que sentido? É aquele crente que vai à igreja e tudo que sabe de Bíblia é o que ouviu a vida inteira, porque nunca leu, não gosta de ler, não tem paciência para ler, não tem coração para ler, não tem revelação para ler, não é impelido pelo Espírito Santo a ler as Escrituras. Esse crente acreditava, sempre acreditou, que Deus colocou Elias numa carruagem de fogo e levou Elias ao céu, aonde está Deus, né? Seria o terceiro céu. Mas aqui está claro, não é aos céus. E nós sabemos que existem 3 céus. O problema é como Deus o eleva. Porque se Deus o eleva numa carruagem de fogo, ou seja, é algo espiritual, né, que aparece aí de forma espiritual e o leva, não que o redemoinho não seja, né, mas uma carruagem de fogo é algo que não pertence literalmente ao mundo natural, tá bom? Um redemoinho é formado pelo vento, o vento é algo natural. E Deus pode ser espiritual, porque Deus pode fazer com que esse redemoinho apareça, mas o problema é, não existe vento fora da atmosfera terrestre. Presta atenção, não existe vento fora da atmosfera terrestre. Quando nós pensávamos que ele tinha sido elevado ao céu numa carruagem de fogo, era fácil pensar que ele tinha ido para Deus. Agora, sabendo que Deus sempre planejou elevá-lo ao céu num redemoinho, aí vale a pena questionar. Porque Deus não usou a palavra, aqui é o texto bíblico, não usou a palavra céus, usou a palavra céu. Então, perguntar qual desses 3 céus, amém? E sabendo que se é num redemoinho, não pode ter ido para fora da nossa atmosfera, porque fora da nossa atmosfera não há vento. Fora da nossa atmosfera não há vento. Lembrando que Deus opera milagres e não mágica, tá bom? E não há vento fora da atmosfera terrestre. Então a pergunta é, para onde foi Elias? Para onde foi Elias? Entendeu? E outra coisa que você precisa saber, talvez seja uma informação nova para você. Se for uma informação nova, eu preciso que você comente aí. Eu preciso que você fale aí. Eu preciso que você esclareça comigo aí, tá bom? Preste atenção. Se ele não foi elevado ao céu numa carruagem de fogo, que até então nós pensávamos assim, e era fácil pensar que ele tinha sido arrebatado para Deus, se ele foi levado num redemoinho e não foi aos céus, e sim ao céu no singular, como é que ele pode ter saído da atmosfera terrestre se fora da atmosfera terrestre não há vento? Tá? Não há vento. Então ele não pode ter ido muito longe. Ele não pode ter ido para fora da atmosfera terrestre. Agora, uma informação que talvez você não tenha. Essa não foi aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, não foi a única vez que Deus elevou Elias ao céu em um redemoinho. Isso acontecia continuamente na vida e no ministério de Elias. Aliás, o ministério do profeta Elias era caracterizado por essas tomadas que Deus fazia com ele, tomando ele nesse redemoinho e levando ele para montes e vales e sumindo com ele o tempo todo. O tempo todo. Elias não foi elevado ao céu nesse redemoinho uma só vez. Isso acontecia continuamente. Alguém escreve isso aí para mim. Alguém escreve isso aí. Alguém escreve isso aí. Presta atenção. Elias não foi tomado num redemoinho ao céu uma vez só. Isso acontecia com Elias continuamente. Continuamente. Isso sempre aconteceu. Deus sempre tomou Elias no redemoinho e o lançava de um monte a outro, de um vale a outro, de um lugar a outro, sem que ninguém percebesse. Sem que ninguém percebesse. Isso acontecia com ele continuamente. E isso se tornou uma característica no ministério de Elias. Ele foi tomado muitas vezes, ao ponto
de ser lançada pelos filhos dos profetas uma declaração profética, uma revelação profética. Por palavra de ciência, os filhos dos profetas foram alertados que o homem que visse Elias sendo arrebatado nesse redemoinho ao céu, assumiria o lugar dele. Quem visse Elias ser arrebatado nesse redemoinho ao céu, assumiria o lugar dele. Agora preste atenção. Um só de todos os filhos dos profetas, das 5 escolas dos profetas, né, que começa desde Gilgal, depois Betel, depois de Betel vem Jericó, depois de Jericó veio o Jordão, e depois do Jordão, o monte. Então são cinco escolas dos profetas, né? Gilgal, Jericó, Gilgal, Betel, Jericó, o Jordão e o monte. 5 escolas, o cume de um monte. Essas 5 escolas, onde sempre tinha, cada uma delas abrigava 50 dos filhos dos profetas. Eles estavam nessas escolas de 50 em 50, e nenhum deles caminhava com Elias, a não ser um moço de nome Eliseu. Um moço que atendia pelo nome de Eliseu. Esse sim, acompanhava Elias por mandato do Senhor, ele servia Elias, ele lançava água nas mãos de Elias, para que Elias pudesse lavar as suas mãos, para que o profeta lavasse suas mãos no deserto árido. Eliseu deitava água nas suas mãos, Elias lavava as suas mãos, Eliseu servia Elias, como nós podemos ver aqui no capítulo de número 3 do segundo livro dos Reis, e verso 11. Se você puder colar esse texto aí, segundo livro dos Reis, capítulo 3 e verso 11. Preste atenção. E disse Josafá: não há aqui nenhum profeta do Senhor? Presta atenção. Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Que coisa linda, né? Você ser conhecido ministerialmente por aquele que você serviu, por haver servido alguém maior que você. Você simplesmente é honrado por ter honrado alguém. Você é reconhecido por ter reconhecido alguém. Essa é uma das maiores virtudes do ministério. Isso se chama empoderamento. Quando você tem alguém que te empodera para que você possa fazer o que você vai fazer para Deus, né? O próprio Jesus, quando foi questionado pelos fariseus acerca de com que autoridade fazia tudo o que fazia, Jesus perguntou a eles: João Batista é de Deus ou dos homens? Porque se eles respondem é de Deus, Jesus ia dizer: por ele eu fui empoderado. É dele que recebi a autoridade. Ele que disse: eis aí o Cordeiro de Deus, não fui eu. Se eles dissessem: é do homem, aí o próprio povo trataria com eles, mostrando para eles que João era de Deus. Então Jesus foi empoderado ministerialmente por João Batista. Amém? Eliseu foi empoderado por Elias. E o povo reconhecia Eliseu, porque ele serviu aquele que o empoderou. Então, você ser empoderado por alguém para fazer o que você tem que fazer para Deus, é ser reconhecido porque reconheceu aquele que te empoderou, ser honrado por ter honrado aquele que te empoderou, que te transmitiu autoridade, né? Que te transmitiu um legado ministerial, que te treinou, que te habilitou. Amém? Tem muita gente que está no ministério e sequer faz menção de quem o habilitou para exercer o que está exercendo ou para fazer o que está fazendo, porque na maioria das vezes
ele não nutre mais um relacionamento honroso com essa pessoa que o habilitou, entendeu? Então, é um negócio sério, um negócio sério. Mas vamos lá, aqui está. Eliseu servia Elias. Eliseu era o único que podia andar com ele, ou seja, a probabilidade de Eliseu estar junto de Elias no momento em que Deus tome Elias, ou no momento que Deus tomasse Elias no redemoinho, era muito grande. Então, presta atenção, havia uma grande probabilidade de ser Eliseu o homem a ver Deus tomando Elias no redemoinho, porque Eliseu andava com Elias dia e noite, dia e noite. E Elias não foi tomado no redemoinho uma vez apenas, isso era comum. E eu vou te mostrar alguns textos para provar isso. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, e verso de número 7, se você puder colocar o versículo aí na tela, se alguém puder colocar o versículo aí na tela. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18, verso 7, 8, 9 e 10. Verso 7, 8, 9 e 10. Se você puder colocar o texto aí na tela, vai ser muito bom. Preste atenção. Põe aí nos comentários. Você que pode, colhe esse texto aí nos comentários. Vamos lá. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? És tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e diz a teu senhor. Quem é esse teu senhor? O rei Acabe. Vai e diga ao rei Acabe, teu senhor: Eis que Elias está aqui. Porém ele, Obadias, respondeu e disse: Em que pequei, para que entregues o teu servo na mão de Acabe para que me mate? Preste atenção na reação do cara. Elias apareceu do nada, mas Obadias o reconheceu, porque Obadias era um dos homens ou dos alunos chamados filhos dos profetas, alunos da escola, um dos alunos da escola dos profetas. Então ele é um dos filhos dos profetas, amém? E Obadias logo reconheceu Elias, era impossível não reconhecer pelas suas vestimentas, pela forma que caminhava, amém? E reconhecendo, prostrou o seu rosto em terra, respeito, reverência, reconhecimento da autoridade de Elias, diferente daqueles capitães, né, que chegaram lá e foram mortos, com fogo que veio do céu os consumiu. Ele já meteu o rosto no chão e diz: És tu, meu senhor Elias? E ele disse: Eu sou. Vai agora e diz ao teu senhor Acabe: Eis que Elias está aqui. Mas a resposta de Obadias é que é interessantíssima. Olha o que ele diz: Em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe para que me mate? Em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. Ou seja, preste atenção, Elias simplesmente desapareceu. Guarde isso, irmão. Você que é crente aí, você que está tentando estudar a Bíblia com profundidade, ter revelação, guarde isso. Ó. Elias simplesmente desapareceu. E olha o que Obadias está dizendo. Olha o testemunho de Obadias. Olha o que esse homem está declarando. Presta atenção. Não houve nação, nem reino, que o meu senhor Acabe não mandasse atrás de ti. Ou seja, Acabe mandou procurar Elias por todas as nações e reinos conhecidos. E Elias não foi encontrado. Simplesmente porque Deus o tomou. Deus o tomou e ninguém o encontrava. Então, quando Obadias estava de caminho, de repente aparece Elias. Tá? E olhe bem, olha o verso 10, olha o verso 10. Preste atenção no verso 10, capítulo
1 Reis, capítulo 18, né, verso de número 10. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, dizendo eles, aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. Preste atenção, Acabe fez jurar reinos e nações que Elias não havia estado ali, que ninguém tinha visto ele. Ele fez jurar. Então, simplesmente, Elias foi tomado por Deus, desapareceu. Acabe procurou por nações e reinos, fez jurar a reinos e nações e não encontrou a Elias. Verso 11, olha, continua o diálogo de Obadias com Elias, olhe bem. Olha o diálogo de Obadias com Elias, vamos lá. Agora dizes tu, vai, dize a teu Senhor, eis que aqui está Elias. E poderia ser, preste atenção no verso 12 que está a revelação. No verso 12 está a revelação, preste atenção. E poderia ser que apartando-me de ti, preste atenção, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Está vendo? Porventura, não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os sustentei de pão e água? Agora dizes tu, vai e dize a teus senhores que aqui está Elias, ele me mataria. Então preste atenção, olha o medo de Obadias, olha o medo do profeta. O medo do profeta é de que ele saia para falar com Acabe e o Espírito de Deus tome Elias, como é de costume, e lança Elias para algum monte, para algum vale, e vindo Acabe, não achando Elias, achasse que Obadias estava de brincadeira e mandasse matar, decapitar Acabe, ou decapitar Obadias. Entende? Porque Obadias sabia, por ser um dos filhos dos profetas, que Deus tomava Elias sempre para um lado e outro. E quando o Espírito do Senhor o tomava, como ele diz aqui, não sei para onde, ninguém o achava. Nem nações, nem reinos. Todos buscando por ele, ninguém o achava. Então, isso é muito importante. Você tem que guardar isso no seu coração, que isso é uma verdade bíblica, está aí. Né? Parece que ninguém está aí, gente. Parece que está todo mundo dormindo. Estou eu sozinho falando na madrugada. Tem alguém aí? Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Comenta alguma coisa aí, irmão. Fala alguma coisa aí. Fica calado aí, não escreve nada. Fica aí escondido aí nesses 160 pessoas aí. Você fica aí no meio aí, caladinho, escondido. Não dá um glória, não diz um amém, não tecla nada aí, meu Deus. Não, você quer dormir? Vamos dormir então, hein? Quer parar aqui, pessoal? Quer parar aqui ou quer continuar? Quer parar aqui ou quer continuar? Vocês não escreverem nesses comentários aí, eu vou parar. Tem que escrever alguma coisa aí, cadê vocês? Quem está acompanhando aí desde o início? Quem está acompanhando aí desde o início? Ó, ninguém curte nada, ninguém comenta, todo mundo dormindo. Então vamos lá, vamos continuar. Verso 15. Agora Elias vai falar. Depois que Obadias falou do temor dele, do medo dele, de ir até Acabe, dar a notícia de que Elias apareceu e o Espírito do Senhor tomar Elias e sumir com ele, aí Elias vem e jura, ele fala em nome do Senhor, ele diz assim, ó, verso 15, vive o Senhor dos exércitos, perante em cuja face estou,
que deveras, de verdade, hoje me apresentarei a ele. Então, deu uma palavra de conforto a Obadias, dizendo, em nome do Senhor eu estou te dizendo, que de verdade hoje eu me apresentarei a Acabe, não precisa ter medo. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e Acabe foi encontrar-se com Elias. Então, aí fica claro para todo mundo, amém, que Elias era sempre tomado nesse redemoinho. E o segredo, volte lá para o segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso de número 2, né, vamos voltar para o verso 1, que você vai entender agora essa história aqui do capítulo 1, porque Elias vai ficar tentando fugir de Eliseu o tempo todo. Porque Deus não pode ficar sem profeta na terra. Porque o texto bíblico próprio diz, é um princípio de Deus, amém? E Deus declarou isso. Ele diz que não faz nada sem antes anunciar por meio de seus profetas. Na cabeça de Elias, todos os profetas de Deus estão mortos. Ele é o único, entende? Que pode falar em nome do Senhor. Então, presta atenção. Na cabeça dele o Senhor no monte me disse, desce, unge um rei para Israel, unge um rei para Judá e unge a Eliseu no teu lugar. Quando Deus diz, unge a Eliseu no teu lugar, Deus já o rejeitou. Deus já o rejeitou. Deus já está dizendo, ponha no teu lugar, unge a Eliseu no teu lugar. Hein? Unge a Eliseu no teu lugar. Então o que Elias pensou? O que ele pensava? Se Eliseu não me ver quando eu for tomado, Deus vai ter que me deixar mais tempo, porque Deus não pode ficar sem profeta na terra. O problema é que Deus já tinha anunciado a Elias que tinha outros 7.000. Mas nenhum desses 7.000 era um profeta oficial do Senhor, como ele era. Um profeta de Deus, assim, reconhecido. Então, quem Deus escolheu para assumir o lugar dele era Eliseu. Então, na cabeça dele se eu fugir de Eliseu, está tudo certo. Mas não só Eliseu foi avisado pelo Espírito do Senhor, como todos os filhos dos profetas, na presciência, no dom que carregavam de presciência, foram também avisados que naquele dia Deus tomaria Elias sobre a cabeça de Eliseu ao céu no redemoinho, como está aqui no capítulo 2, verso 1. Observe aí, ó. Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Por que Eliseu não o deixou? Porque Eliseu sabia, se eu fico longe desse homem e Deus o toma no redemoinho, eu não vou ver, eu não vou cumprir o meu papel, o meu propósito, eu não vou ser por ele empoderado, não posso largar esse homem. Então, entenda, muitas são as tentações que vão acontecer para você se afastar, para você abandonar aquele que Deus escolheu para empoderar você ministerialmente antes do tempo. Mas você tem que guardar seu coração e você não pode fazer isso. Amém? Não abandone antes do tempo aqueles que Deus escolheu para empoderar vocês. Não abandonem. Entenda, tenha o tempo certo do empoderamento. Né? E vai ser com Deus elevando, exaltando o outro. Não é derrubando, porque tem gente que pensa que ele só vai subir se o outro cair. Presta atenção. Deus pôs Eliseu no lugar de Elias. Amém? Mas o reprovar de Elias não impediu que Deus o elevasse. Entenda isso. Elias foi reprovado para Deus, não foi reprovado para os homens. Entende? Elias foi reprovado para Deus, não foi reprovado para os homens. E ainda Elias vai ter uma segunda chance, vamos dizer assim, uma repescagem. Porque lá no final, ele é uma das duas testemunhas do fim. E ele vai ter uma chance de fazer de novo o que não fez na primeira vez. Mas calma aí que depois, em outro momento, em outro vídeo, nós falamos sobre isso, sobre essa reaparição de Elias como uma das duas testemunhas do fim. Amém?
onde ele vai ter uma outra chance ou uma segunda chance aí de fazer o que ele não fez na primeira oportunidade. Vamos seguir então o texto aqui. Verso 3. Então os filhos dos profetas, preste atenção, então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram-lhe: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor Elias sobre a tua cabeça? E ele disse: eu também o sei, calai-vos. Ou seja, o Espírito do Senhor já tinha anunciado a todos eles, o Espírito. Ari Anderson Silva, ele está perguntando, e a carta? Ô Ari Anderson, isso aí é a última parte, irmão. É por isso que crente não aprende Bíblia, é por causa disso aí, ó. Eles querem pular tudo e chegar no final. Eles só querem ter uma coisa nova para falar, eles não querem aprender. Esse é o problema. Sangue de Jesus tem poder. Liberta o coração desse povo, meu pai. Eu não aguento isso mais, não. Gente, mano, se você não tem fome de aprender, se você não tem fome de Bíblia, nem entra na minha live, rapaz. Vai para a live desses todinhos aí, ó. Vai para a live desses ensinador todinho aí da madrugada. Não fica na minha, não. Entendeu? Que aqui na minha você vai ter que fazer o caminho todo. Esse negócio de ficar pegando partezinha para depois sair repetindo aí o que não entendeu. Aqui você tem que entender, irmão. Aqui você tem que entender, porque depois você sai falando besteira por aí e fala, eu ouvi do pastor Eduardo Reis. E é eu que carrego depois toda a consequência das bobagens que você fala. Vamos lá. Que isso, Douglas? Pastor Mário Márcio, Deus abençoe. Adalberto, Deus abençoe. Rosângela, Deus abençoe. Lucas Pereira, boa noite, tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem que fazer todo o caminho, irmão. Sangue de tá com sono, vai dormir. Quem quiser, fica aí. Quem quiser, fica aí. Agora, se você também que tem fome, veja aqui, ó. Veja aqui. Fixado aqui no comentário, nos pés aqui do comentário, eu fixei para vocês um link da Escola do Reino Online, que é a Escola do Reino Club. Você vai entrar aí nesse link e se você tem fome de Bíblia mesmo, e se você quer aprender Bíblia mesmo, você vai clicar nesse link e vai se associar aí ao nosso clube, da Escola do Reino Online, e lá, toda semana você vai ter disponível uma aula para você aprender, para você crescer. E agora nós estamos com uma novidade, né, na Escola do Reino Online. Nós soltamos agora um curso de hebraico para todos, chama Hebraico para Todos. 10 aulas para você começar a ler em hebraico, começar a falar hebraico. Em 10 aulas, com o professor Neto Andrade. Vai sair na terça-feira essas aulas e as do pastor Eduardo na sexta-feira. E o meu intuito, meu coração, é que você pague essa taxa por mês de R$ 49,90, né, e possa assistir a aula comigo, com o pastor Neto Andrade e com muitos outros professores que eu estou convidando, como se isso aí fosse o Netflix. As aulas ficam lá sempre disponível, você vê quantas vezes você quiser, no dia que você quiser, na hora que você quiser. Nós estamos aperfeiçoando esse trabalho, né, e esse serviço pelo Hotmart cada vez melhor, e nós vamos chegar a ser a maior plataforma de conteúdo de ensino bíblico do Brasil. Acredita no que eu estou te falando? Nós vamos ser a maior plataforma de conteúdo de ensino bíblico do Brasil. E tudo por R$ 49,90. Você vai ter sempre uma aula lá toda semana. Então tá aí o link, né? Eu quero que você entre lá. Nós também temos um grupo fechado no Facebook. Amém? Você pode pagar no cartão de crédito, pode pagar no boleto, tá bem? No cartão de crédito fica recorrente, todo mês cobra lá certinho, você vai ter acesso, né, ilimitado. E você pode pagar no boleto, porém no boleto todo mês tem que ir lá pagar o boleto, tem que lembrar de imprimir o boleto que vai chegar no seu e-mail e ir lá pagar para que você siga tendo acesso às aulas. 90% das pessoas que falam para mim, meu link não funciona, tentei entrar, não consegue. Quando vai ver, é que a mensalidade está atrasada. Então, se você tem o cartão de crédito, é melhor porque você não atrasa. Todo mês cobra no seu cartão de crédito essa taxinha de R$ 49,90, tá bom? E nós também temos um grupo fechado no Facebook. Se você quiser fazer parte do nosso grupo fechado no Facebook, é Liderança 360. Entendeu? Você pede lá para ser membro e eu vou aceitar você como membro. E nesse grupo nós falamos muita coisa sobre as novidades. Eu também sempre apareço lá dando umas aulas, dando umas dicas, entendeu?
Estou escrevendo alguns textos lá sobre a salvação e o reino. Está pegando fogo, está pegando fogo. Eu estou escrevendo lá sobre o reino e a salvação e está pegando fogo. Então você que gosta de Bíblia mesmo, você que quer aprender, amém? Pode pagar pelo boleto sim, Lucas Bragas. A Escola do Reino Online pode pagar pelo boleto também. Então, vamos lá que está pegando fogo. Vamos continuar aqui o texto? Vamos continuar? Verso 4? Segundo livro dos Reis, capítulo 2, agora o verso 4. E Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Só um segundo, gente. E assim foram a Jericó. E assim foram a Jericó. Então, veja de novo a tentativa de Elias de deixar Eliseu para trás, de sair de perto de Eliseu, para que Eliseu não o visse sendo tomado. Mas Eliseu, de novo, firmou o pé. E quando chegou em Jericó, os filhos dos profetas que estavam em Jericó também já tinham sido alertados pelo Espírito do Senhor. E eles também disseram, né? A Eliseu: sabes que hoje o Senhor tomarás o teu senhor Elias sobre a tua cabeça? Ele diz: eu também o sei, calai-vos. E esse calai-vos de Eliseu aqui é bem sério, né? É para não suscitar em Elias mais ciúme, para não suscitar em Elias mais conflitos, para não suscitar em Elias o maior desejo de fuga. Então Eliseu fala: calai-vos, né? Porque quando Deus está te levantando, dependendo da maneira com que você fala, ou que você permita que os outros falem de você, você pode despertar o ciúme daquele que está sendo deposto, daquele que está tendo que sair, né? Daquele que está tendo que te dar o lugar, ou daquele que está te empoderando, está te levantando, né? Você pode arrumar muita confusão. Então é melhor você ficar quieto nesse tempo. É um tempo de você, fazer silêncio e não deixar ninguém ficar falando não. Deixe que Deus vai te exaltar. Você não precisa de reconhecimento humano, você não precisa de exaltações humanas, você não precisa de paparicação, né, de gente que já está sabendo onde Deus vai te pôr. Cuidado com os paparicadores aí, esses puxa-sacos, né? A verdade é essa. Vamos lá? Verso 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, Eliseu: vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram ambos juntos ao Jordão. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam, de fronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão, Elias e Eliseu. Então Elias tomou a sua capa, verso 8, e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Elias também já sabe que vai ser tomado, viu? Aqui ele declara que sabe que vai ser tomado, e já está dizendo: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Qual que é a cabeça de Eliseu? Qual que é a mentalidade de Eliseu? Se o grande profeta Elias foi reprovado por Deus, eu preciso, para ser aprovado, que haja em mim pelo menos o dobro do que havia nele. Não é possível. Entendeu? E Elias disse: coisa difícil pedistes, mas se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Tá vendo? O segredo está em ver ser tomado. Se me vires ser tomado de ti, pede e se te fará. Se não me vires, não se te fará. Tá vendo? Então presta atenção. Sucedeu que indo eles, preste atenção agora que esse verso 11 é o verso da confusão centenária. Amém? Centenária. Tem mais de 100 anos que os crentes estão batendo cabeça com esse texto. Eu vou dizer de novo. Tem mais de 100 anos que a crentaiada está batendo cabeça com esse texto. Verso 11. Sucedeu que indo eles, presta atenção, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo separou um do outro. O que separa
o ministério de Elias do ministério de Eliseu, o carro de fogo e os cavalos de fogo. O que separa o ministério de Elias do ministério de Eliseu? O que separa o ministério de Eliseu do ministério de Elias? Carro de fogo e cavalos de fogo. Por quê? Porque Elias era tomado num redemoinho e Eliseu vai andar em carro de fogo. Eliseu vai passar a andar em carro de fogo, enquanto Elias era tomado em redemoinho. Preste atenção. Um carro de fogo com cavalos em chamas ou de fogo separou um do outro. Olha o texto. E Elias subiu ao céu. De novo, a palavra céu no singular. Num redemoinho. Num redemoinho. Então Elias nunca subiu ao céu no carro de fogo nem nos cavalos de fogo. Ele subiu num redemoinho. Verso 12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. E também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando, parou nas margens do Jordão, tomou a capa de Elias, com que ferira as águas, e disse: onde está o Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um e de outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas, que estavam defronte de Jericó, que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu, vieram-lhe ao encontro e prostraram-se diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que agora, entre os teus servos, há 50 homens valentes. Ora, deixa-nos ir buscar a teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum monte, em algum vale. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, lhes disse: enviai. Então preste atenção no que está acontecendo aqui agora. Preste atenção no que está acontecendo aqui agora. Os filhos dos profetas viram Elias sendo levado no redemoinho, certo? Quando eles viram Eliseu voltando, que Eliseu bateu a capa de Elias no Jordão e disse: onde está o Deus de Elias? Que o Jordão abriu e Eliseu cruzou. Os homens foram até ele e disseram: sabemos que o espírito de Elias está sobre você, mas nós temos aqui 50 homens valentes. Deixa-nos procurar a Elias. Vai que o Senhor o lançou para um monte, para um vale. Qual é a preocupação deles? De levantar Eliseu sem que Elias tenha realmente se sumido, desaparecido, deixado. Amém? Porque se eles levantam Eliseu e Elias aparece, eles estavam perdidos. Então eles disseram: deixa-nos procurar. Eliseu disse: não vá. Mas eles constrangeram Eliseu até que Eliseu dissesse: então vai. E eles foram e procuraram 3 dias e não encontraram Elias. Então voltaram e assumiram Eliseu como sendo o profeta do Senhor agora, de agora em diante. Preste atenção, os carros de fogo, os cavalos de fogo, então são as características do ministério de Eliseu. A característica do ministério de Elias, o redemoinho, e a característica do ministério de Eliseu, os carros de fogo. Esses carros de fogo vieram para andar com Eliseu. Porque Elias disse: se me vires quando eu for tomar de ti, pede o que quiseres. Quando o céu abriu, amém? Que o carro de fogo desceu para separar um do outro, ao invés de Eliseu gritar: eu quero 2 vezes o teu espírito, Eliseu gritou o quê? Carros de Israel. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Foi o que ele pediu, foi o que Deus deu. Então esses carros de fogo, esses cavalos de fogo, eles acompanhavam acompanharam Eliseu durante todo o seu ministério. Durante todo o ministério de Eliseu, Eliseu foi cercado por esses carros de fogo e esses cavalos de fogo aí, que foi o que ele pediu. E aquilo que ele pediu, ele recebeu. Você pode ver que para que ele tivesse a unção dobrada, né?
a unção dobrada de Elias, o que ele fez? Ele tomou as vestes e rasgou. Tá vendo? Ó, verso de número 12, ó. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Essas vestes em duas partes, isso sim, caracteriza duas vezes a unção, duas vezes o espírito de Elias. Amém? Essas vestes. Mas o que ele declarou foi: meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. Então, os carros de fogo, os cavalos de fogo vieram para andar no ministério de Eliseu. Agora eu vou provar isso biblicamente. Amém? Eu vou provar isso biblicamente. Amém? Porque Elias foi reprovado por Deus. Isso aí é outra aula, Marcos André. Outra aula. Outra aula eu falo sobre isso. Vamos focar aqui no que nós estamos vendo hoje. Amém? Abra sua Bíblia no capítulo 8, no capítulo 6, perdão. 2 Reis, capítulo 6, verso 15. 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Quem está aí já pode dar um glória. Se tem alguém já no 2 Reis, capítulo 6, verso 15, pode dar um glória. Pode dar um glória. Tem alguém aí já? Alguém já chegou? Entenda isso, olha o texto. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ah, meu senhor, o que faremos? E ele disse aquela frase que é poderosíssima e muitíssimo conhecida em nosso meio. Verso 16. Não temas, mais são os que são por nós do que os que são contra nós. E ele respondeu: quem é por nós? Então orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos do moço para que ele veja. O verso 17, presta atenção. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Pega isso, meu irmão, pega essa, por favor, por gentileza. Verso 17. Eliseu pôs a mão nos olhos do moço e orou: Deus, abre os olhos dele para que ele veja. Ele olhou e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Onde? Em redor de Eliseu. Porque os carros de fogo, os cavalos de fogo, ficaram com Eliseu. Elias foi no redemoinho e os carros de fogo e os cavalos de fogo ficaram com Eliseu. Está conseguindo pegar aí, pessoal? Está conseguindo pegar aí? Então, se Elias foi no redemoinho, amém? E fora da nossa atmosfera não há vento, nós podemos deduzir que Elias não foi para o céu, aonde está Deus, mas ele foi para algum lugar que ninguém achou ele. Agora, 10 anos depois que Elias foi arrebatado ao céu, 10 anos depois, ele enviou uma carta ao rei de Israel. Preste atenção. 10 anos depois que Elias foi arrebatado ao céu, ele enviou uma carta ao rei de Israel. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo de número 21. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 21. Como que você sabe que é 10 anos depois? É só você pegar o rei que reinava quando Elias foi tomado ao céu. Era o rei Acabe. E aí você vai contar do reinado de Acabe até o reinado do rei que recebe a carta. Então você vai saber o rei do norte e o rei do sul, eles têm o mesmo nome, Elias manda a carta, e você vai ver quanto tempo reinou cada rei, e você vai saber quantos anos foram depois. Foram exatamente 10 anos depois que Elias foi tomado, amém? Exatamente 10 anos depois, Elias enviou uma carta. Capítulo 21, segundo Crônicas, né? Capítulo 21, verso 12. Preste atenção.
Então lhe veio uma carta da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Porquanto não andastes nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e te prostituíste. Então ele mandou uma carta para o rei e prostituiu a Judá e os moradores. Ele mandou uma carta para o rei de Judá, perdão. Não foi para o rei de Israel, ele mandou uma carta para o rei de Judá, tá bom? Ele mandou uma carta para o rei de Judá. Presta atenção. Verso 12 e 13, ele mandou uma carta para o rei de Judá. Exatamente 10 anos depois de ter sido arrebatado, Elias enviou uma carta. Na carta ele falava dos problemas atuais que estavam acontecendo naquele tempo, 10 anos depois de ele ter sido arrebatado ou levado no redemoinho. Amém? E ele manda a carta. Então a pergunta é: onde está Elias? Interrogação. Faz essa pergunta aí, escreva essa pergunta aí na tela. Onde está Elias? Onde está Elias? Renato Quadrelli, paz do Senhor, meu amigo. A paz do Senhor. Onde está Elias? Onde está Elias? Essa é a pergunta. A mensagem, você que é pregador, que vai pregar, sua mensagem pode começar com essa pergunta. Esse é o tema da mensagem. Onde está Elias? Onde está Elias? Como e por que enviou uma carta ao rei de Judá 10 anos depois de ter sido tomado aos céus? Mais para frente vamos falar sobre isso. Lá no Liderança 360 nós temos um grupo fechado aqui no Facebook. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, você está mais do que convidado. É só você digitar aí Liderança 360, tá bom? E você vai fazer parte lá do nosso grupo, é de graça, não paga nada. Você vai responder lá 2, 3 perguntas e eu vou te aceitar lá como membro do grupo. E lá no nosso grupo nós vamos falar sobre essas coisas e muitas outras mais. E também você pode fazer parte da Escola do Reino Online, que é a nossa Escola do Reino Club, né? O nosso clube de investidores agora é a Escola do Reino Club. Nós estamos mudando o formato de trabalho da nossa plataforma online, junto com o Hotmart. Estamos criando um produto 100% digital e uma plataforma que será tipo Netflix, que você vai ter ali toda semana uma aula nova sendo disponibilizada. E as aulas antigas ficam ali guardadas, você pode assistir quantas vezes quiser, a hora que você quiser. Vai ter o pastor Eduardo Reis, muitos dos meus amigos ensinadores com quem eu aprendo e que edificam a minha vida. Nós lançamos agora recentemente 10 aulas para você falar hebraico, chama o curso Hebraico para Todos, com o professor Neto Andrade. E nós vamos ter muitas outras novidades, tudo isso por R$ 49,90 por mês. Você pode fazer parte disso e crescer junto conosco, porque nós estamos trabalhando para nos tornarmos a maior plataforma de conteúdo de ensino bíblico online do Brasil. Seremos, em pouco tempo, a maior plataforma de conteúdo bíblico de ensino do Brasil. Amém? Um beijo a todos vocês. Te espero lá na Escola do Reino Club. Aqui, fixado nos comentários, está o link. Você clicando no link, você vai direto para lá, faz seu cadastro e venha ser um associado do nosso clube, a Escola do Reino Clube. Amém? Um beijão no teu coração. Fiquem com Deus. Até mais.